17 e 18. Vamos tomar esses textos como um ponto de partida, apenas para ganharmos tempo, e depois eu vou tentando, na medida do possível, contextualizando os irmãos a toda esta palavra. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Pai, nós te entregamos esse tempo com muito temor, sabendo que a palavra é tua e este é o teu povo, e o Senhor com tuas santas mãos nos conduziu e moveu o coração dos teus servos para conduzir este encontro, realizar esta conferência. E aqui nós estamos, Senhor, pedindo que da mesma forma que o Senhor nos acabara de trazer tua santa palavra por meio do teu servo, que o Senhor possa prosseguir mais uma vez, na tua infinita misericórdia, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós carecemos de ti, o quanto nós precisamos de ti. Então nos ajude, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu tomei esses textos apenas para abrir esse período, mas eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, volte desde o versículo 13 desse capítulo 33. Está assim: agora, se achei graça aos teus olhos, mostre-me neste momento os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de achar graça aos teus olhos, e considera esta nação o teu povo. Respondeu-lhe: a minha face irá contigo, eu te darei descanso. Disse Moisés: se a tua face não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se poderá saber que achamos graças aos teus olhos, eu e teu povo? Porventura não é em andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que se acham sobre a face da terra? E disse Jeová a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Prosseguiu Moisés: mostre-me tua glória. Então são todos esses textos que nós estamos vendo aqui, amados irmãos e irmãs, e quero lhes dizer algo. Do capítulo 32, não carece muito de detalhar os fatos, mas todos nós sabemos o que ocorreu aqui. Arão, prefigurando neste capítulo um tipo de liderança que existe em função de satisfazer o desejo do povo, promoveu aquele culto profano. As mulheres tiraram as suas joias, os seus atavios, e ele fabricou aquele bezerro do culto do entretenimento, do culto profano, do culto antropocêntrico, ferindo a glória de Deus, seu testemunho, sua presença no meio do seu povo. A consequência de tudo isso, escute: 3.000 pessoas morreram. Porque, amados irmãos e irmãs, Deus é sério e Deus é santo. E essa atitude de Arão trouxe morte para aquele povo. Da mesma forma, nós, irmãos, falo isso com muito cuidado, nós que servimos ao nosso Senhor em alguma esfera de ministério, de serviço, nós precisamos ser cuidadosos, porque nós não podemos abrir um caminho de morte no meio do povo de Deus, pela nossa negligência, pela nossa infidelidade, pela nossa conduta errada.
pela introdução de heresias, entretenimentos, por distorções, seja de caráter, seja o que for, nós temos que ser cuidadosos. Mas o assunto não é esse. Então, quando você encerra o capítulo 32, você tem todo esse cenário negativo, e o sentimento que tem é Deus rejeitando o seu povo. Você vai ver que Deus diz assim para Moisés: o teu povo que tirastes da terra do Egito. A sensação que temos aqui é Deus dando as costas para Israel. Aí agora temos a 7ª subida ao monte. Moisés vai subir pela 7ª vez. E nessa 7ª vez Moisés vai interceder pelo povo. E aqui eu quero chamar a atenção de todos os irmãos, irmãs, vocês que servem na casa de Deus, vocês que sentem o forte peso do encargo do ministério ao Senhor no meio do seu povo, você que tem recebido uma medida para ministrar, antes de você pregar, você tem que ser o intercessor da igreja. Nós sabemos que o supremo intercessor é o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus. Eu não estou falando disso. Não faz sentido uma pessoa que prega para um povo, porém ele não coloca o seu coração de intercessão sobre aquele povo. Antes de Moisés servir Israel, ele era aquele que intercedia. Ele subiu ao monte para poder interceder a Deus, para que Deus não rejeitasse o seu povo. Mas é importante também nós construirmos o cenário, para que vocês tenham uma ideia desse capítulo 33. Sem essa construção do cenário, nós podemos deixar perder muitas lições valiosas. Então nós temos que entender o seguinte: 3.000 pessoas morreram em consequência desse julgamento de Deus. 3.000 pessoas. Você pode imaginar ali 3.000 famílias chorando. Você pode imaginar ali a quantidade de cadáveres. Você pode imaginar o cenário no sentido emocional. Você tem uma ideia que ambiente era aquele? E agora você vai ver Moisés saindo para buscar a Deus a intercessão para este povo. Só que esse capítulo 33 vai nos fornecer um detalhe muito especial. É o momento que ele vai para o tabernáculo. Mas não o tabernáculo que ele havia construído, onde havia o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Era o seu tabernáculo de comunhão. Moisés tinha um tabernáculo particular de comunhão, e nós descobrimos aqui. E é muito importante isso. E aqui nesse tabernáculo, nós vamos ver os 3 pilares desse tabernáculo. Nesses 3 versículos, o versículo 13, o versículo 15 e o versículo 18. Você vai ver que ele diz assim: mostra-me teus caminhos. Segundo, ele roga pela presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Ele chega a dizer para Deus assim: sem a tua presença, nós não sairemos daqui. Embora Deus prometera para ele que enviaria o seu anjo adiante deles, que esse anjo iria destruir todos os seus inimigos, que Deus lhes daria a vitória, que eles não precisassem temer nada, que Deus daria para eles Canaã como ele havia prometido, porém, a sua face, a sua presença não iria no meio deles. E Moisés diz assim para Deus: se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Em outras palavras, não faz sentido habitar Canaã, possuir Canaã, sem a tua presença. Não existe promessa maior, não existe bênção maior do que a tua presença. Eu creio que esse ponto por si só, ele destrói toda a maligna doutrina da prosperidade. Destrói todas as compulsões pervertidas que existem no nosso coração.
nos liberta de todas as amarras do mundo. O que você busca? O que você realmente está buscando em Deus? Você é aquele tipo de cristão que é escravizado pelo evangelho do Deus utilitário? Ou você tem entendido que a presença de Deus é tudo o que você precisa? Amados irmãos e irmãs, esse é um ponto delicado para nós refletirmos, porque aqui está cada um desses pontos. E por último, no versículo 18, ele diz: mostra-me tua glória. Então vamos tentar estudar isso nessas próximas reuniões. Esses 3 pilares do tabernáculo de Moisés. Então veja aqui o primeiro, ele roga: mostra-me teus caminhos. Ele não está falando do caminho para Canaã, ele está falando do caminho para o alto, ele está falando do caminho para cima. Nesse meio tempo, onde o povo estava ali, devastado pelo juízo de Deus, há um homem cujo coração é tomado pela presença de Deus, pelo caminho de Deus e pela glória de Deus. Então ele diz: mostra-me o teu caminho. Irmãos, é o que nós precisamos hoje. Nós necessitamos da visão celestial. A visão celestial é a característica daquilo que é sobrenatural na nossa vida. Sem visão celestial, nós não temos nenhuma característica do sobrenatural na nossa vida. Caminhamos à deriva, caminhamos a ermo, caminhamos sem direção e tendo a falsa perspectiva que estamos indo para algum lugar. Um cristão sem visão celestial, ele é uma presa vulnerável, uma presa fácil. Talvez esse seja o nosso último assunto, então não quero detalhar mais aqui. Essa é a oração de Moisés: mostra-me teu caminho. Qual é o teu caminho? O segundo ponto aqui é a presença de Deus. A presença de Deus para Moisés era mais importante do que a plenitude de Canaã. Moisés não queria vitória, ele queria a presença de Deus. O que significa, não importava para ele as dificuldades, as lutas, ou mesmo se tivesse que experimentar derrotas, mas o que ele não queria perder era a presença de Deus. Algo que nós precisamos refletir com seriedade, porque os cristãos, eles não estão se importando com a ausência de Deus. Lembra do rei Saul? Ele reinou durante 40 anos, e a arca não estava em Jerusalém. 40 anos, e a arca não estava em Jerusalém. A arca era o testemunho da glória e da presença de Deus no meio do seu povo. Não era um simples e nem um mero objeto, era o testemunho da glória e da presença de Deus no meio do seu povo. E Saul nunca se preocupou em resgatar, em trazer de volta a arca. Meus irmãos e irmãs, isso é extremamente sério para os nossos dias, porque muitas vezes podemos ser movidos pelo entretenimento, muitas vezes podemos ser envolvidos por liturgias, ou por uma programação espiritual. Podemos ser movidos por essas coisas e acharmos que tudo está muito bem, porque parece que as coisas estão transcorrendo da melhor maneira possível. Nós precisamos de discernimento do Espírito, porque a presença de Deus, ela não pode ser traduzida por essas coisas. A presença de Deus é algo que nos esmaga, é algo que atrai a nossa reverência, o nosso temor. E aqui está algo que o Espírito Santo está nos mostrando nesse tabernáculo de Moisés. Quando você lê o início do capítulo 33, diz que quando Moisés saía para o tabernáculo, todo o povo de Israel se colocava na porta das suas tendas. E eles ficavam assim, eles ficavam olhando ele entrando no tabernáculo. E diz que Josué ia com ele e ficava na porta.
Irmãos, eu creio que isso fala muito alto ao meu coração, e deve falar ao seu também. Você tem um tabernáculo na sua vida? Existe um lugar secreto que é seu e do Senhor? Porque nas nossas casas nós temos a nossa sala de TV, não é verdade? Nós temos os nossos lugares preferidos. Eu não estou falando disso, até vergonhoso se você tem isso, não tem o seu lugar, aonde é seu e do Senhor, aquele lugar que você consagrou na sua casa. Mesmo que não tenha espaço, escolha algum lugar, pode ser o lado da sua cama, mas você tem. Esse é o seu lugar secreto com o Senhor. Irmãos, eu não estou aqui dando uma de espiritualista, não. Eu sou contra espiritualismo. Mas o certo é que muitas vezes nós não queremos tocar nas questões centrais da nossa vida, no sentido prático do nosso viver. Porque nós temos tudo, né? Nós temos a camisa do nosso time de futebol, não é verdade? Temos tudo, a bandeira, nós temos o dia do jogo do nosso time, aquilo ali é sagrado, ninguém perde. E eu acho estranho, eu tive uma experiência uma vez com um querido irmão que nós servimos muitos anos viajando junto pelo Brasil. Uma época nós estávamos numa cidade e a igreja estava numa crise muito grande e nós estávamos servindo ali. E me lembro quando nós estávamos no banheiro, de repente nós ouvimos um berro, irmãos, literalmente, um berro de alguém morrendo. Eu cheguei a pensar que o irmão tinha pulado de cabeça, era um edifício de 15 andares, e nós estávamos nos arrumando para ir para a reunião. E olha, irmãos, coisa séria, eu e ele saímos com a toalha amarrada na cintura dentro da casa. Quando nós chegamos, eu vi assim, quando eu cheguei, eu fui na frente, eu vi a esposa dele na sacada passando roupa. Era o irmão torcendo para o time de futebol. Aí eu voltei, segurei o peito do irmão, que ele é bem claro, ele estava vermelho. Aí nós voltamos assim, bem devagar, segurando a toalha. Aí o irmão falou assim: é por isso que essa igreja está morta. Porque se esse irmão vibrasse na hora da palavra de Deus, na hora da adoração, com certeza essa era uma igreja viva. Aí você chegava na reunião, você falava qualquer coisa, os irmãos não esboçavam nada, eles ficavam olhando para a gente assim, e terminava, nós íamos jantar, o irmão só falando: é porque os irmãos aqui não oram, irmão. Você fala de reunião de oração aqui, ninguém vem. Fala nisso, os irmãos não têm fome. Resumindo, essa comunidade até fechou as portas. Mas fecha mesmo, irmãos. Você acha que se eu morasse num lugar desse, eu iria congregar? Num lugar desse? Que Deus levante nesse tempo homens que sejam como Moisés, que tenham um tabernáculo de Deus na sua vida, onde ele ganha revelação, comunhão. Se você estuda aqui no capítulo 33, a referência para esse tabernáculo nos textos originais do hebraico, fala de comunhão e fala de revelação. Nunca teremos a revelação sem a comunhão. E a comunhão, em primeiro lugar, é sempre a nossa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, comunhão na Bíblia não é a comunhão congregacional, é a comunhão com Deus. Se nós não passarmos dessa fase da nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão congregacional será um fracasso. E aqui eu quero que você observe que o último ponto ele diz: mostra-me tua glória. Mostre-me tua glória. Esse é o ponto alto desta oração. Ele coloca esses três assuntos diante de Deus naquele período de caos, naquele período de apostasia. O povo havia andado desenfreado, o povo estava envolvido naquela adoração pagã, naquele culto profano. O povo reduziu a imagem de Deus a um bezerro, naquele ambiente de apostasia, naquele ambiente de degradação, naquele ambiente de morte. Havia um homem diante de Deus. Um homem que tirou os seus olhos das circunstâncias e se voltou para o trono e disse: mostra-me teu caminho, eu quero tua presença, mostre-me tua face, mostre-me tua glória. Meus irmãos e irmãs, nunca teremos um avivamento se nós não experimentarmos a manifestação da glória de Deus entre nós.
Não é possível pensar em avivamento no sentido do sensacionalismo. O que os movimentos pentecostalistas criaram sobre avivamento: sensações, manifestações. E nós não estamos falando disso. A glória do avivamento é a exaltação, é a magnificação, é a substantificação da pessoa e obra de Cristo no meio do seu povo. Então você vai ver aqui a glória de Deus. Vamos nos deter nesse ponto aqui, a glória de Deus. E quando você estuda na palavra, na Bíblia, o assunto, a doutrina da glória de Deus, você vai perceber que este assunto envolve dois movimentos: o movimento que desce e o movimento que sobe. O movimento que desce, a presença de Deus. E o movimento que sobe, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa consagração e o nosso serviço. Esses são dois movimentos muito importantes. O que nós temos visto, e esse é o grande perigo e o ponto a ser discernido, é a diferença entre avivamento e aviltamento. Nunca confunda. Tem muita coisa que é aviltamento, e a grande característica dos aviltamentos é o homem colocando suas mãos, é o homem colocando o avivamento em forma de instituição, é o homem tomando a frente, é o homem procurando o teu lugar central. Não confunda aviltamento com avivamento, porque o aviltamento é uma vergonha para o Evangelho, é uma manifestação da carne. Eu creio, irmãos, que aqueles que, assim como eu, que são cristãos aí desde a década de 70, nós vimos muitos movimentos que eram mais aviltamentos do que avivamentos. Muitos. A maioria de avivamentos que surgiram por aí foram só aviltamentos, porque visava exaltar uma instituição, grupos, pessoas, homens, e não Cristo. E esse é o grande perigo que o Espírito Santo quer corrigir, porque quando você olha avivamento, avivamento não é uma programação recheada do louvorzão. E hoje tem muito isso. Alguns países aí, Austrália, nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, eu particularmente na década de 90, eu estava à procura de um avivamento, então eu fui em muitos lugares, em alguns países, achando que eu tinha encontrado avivamento, e na verdade era tudo aviltamento, onde a palavra de Deus não é central. Então nós temos que ser cuidadosos. Hoje mudaram-se até os cenários. Na minha cidade, não sei se vocês sabem, Goiânia é a capital no Brasil que tem o maior número de evangélicos, então é a capital das catedrais. Então agora eles deram na cabeça que tem que pintar tudo de preto, e coloca-se uma coisa sombria, e coloca um globo lá e roda, e toca o louvorzão, e o povo pula a noite toda. Eles chamam isso de avivamento. E os jovens estão indo, porque agora não precisa mais os jovens irem para as boates, porque agora eles criaram um movimento. E olha, falo para vocês, aonde existem essas comunidades, é difícil até trafegar, porque tem fila de jovens, e tem pessoas que olham para isso e dizem: olha que maravilha, graças a Deus, glórias a Deus. Igreja doutrinada com música nunca vai tocar as realidades do reino dos céus. A música não é para nós estamos cantando aqui, a música é para Ele. É Ele que é digno do louvor, e não nós. Louvor não é para a gente se sentir bem, louvor é para que a glória do Senhor, a sua presença, a pessoa de Cristo, possam ser magnificados e exaltados entre nós. Deus, Ele procura o adorador. Adoração Ele tem diante do trono dEle com miríades e miríades de serafins. A única diferença é que o nosso louvor é uma resposta à graça de Deus, é uma glória à graça de Deus. Esse assunto graça só nós conhecemos. Os anjos aprendem sobre graça olhando para nós. Então vamos mais aqui, irmãos. Então não pense que coreografia santa,
louvorzão, animação de culto, essas coisas são avivamentos. Não tem nada a ver com avivamento, isso é aviltamento. Então não adianta esses chavões de retórica, toma posse da bênção, está amarrado, eu decreto, essas coisas todas, doutrina da prosperidade, campanha de 7 dias, 21 dias de Daniel. Irmãos, esqueça, isso não é avivamento, isso é aviltamento. Está certo? Você não precisa amarrar nada, porque Cristo já despojou todo o principado e potestade quando deles triunfou na cruz do Calvário. Então os irmãos não fiquem com essas coisas, fazendo campanhas, fazendo isso, aquilo. Você não precisa fazer nada disso, porque Cristo já cumpriu, porque Ele não deixou nada para trás, Ele não ficou devendo nada a ninguém, quando Ele disse, está consumado. E cuidado para você não desenvolver a teologia do maniqueísmo, porque essa teologia é a teologia baseada naquilo que nós conhecemos, a doutrina da guerra espiritual. Então, como que é a doutrina da guerra espiritual dentro desses movimentos? Deus e Satanás dentro de uma arena de UFC, os dois lutando. Irmãos, aonde Deus está lutando contra Satanás? Aonde que Deus vai lutar contra Satanás? Satanás já é um servo esmagado, derrotado eternamente. Diante de Deus só existe um vencedor, aquele que João viu lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Ele venceu, ele tem as chaves da morte, do inferno, ele venceu o mundo, a carne, o diabo e a morte. Ele venceu tudo, ele é o único vencedor diante de Deus, e ele é a nossa vitória. Saiam dessas teologias malucas aí. Isso não é avivamento, isso é aviltamento. Nós somos chamados para participar da vitória do Calvário. Então vamos aqui, irmãos. Existe algo que nós precisamos ver: o paradoxo do bezerro de ouro com essa tenda de Moisés. Vamos entrar um pouco nisso. E aqui eu quero que vocês observem. Capítulo 32, por favor. Veja o versículo 24. Depois vamos ler outros ainda. O versículo, capítulo 32, versículo 4, 8, 19, o 20, o 24 e o 35. Está assim: Este, isto é Arão, recebendo das mãos das mulheres, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses. Versículo 8: E depressa, isto é, o povo depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. Versículo 19: Logo se aproximou do arraial, e viu ele o bezerro e as danças, o culto, a festa, o aviltamento. Então acendeu-se-lhe a ira, e arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do Senhor. Imagine o efeito que sofre a palavra de Deus e a sua revelação na palavra dentro do ambiente do culto profano. Vamos para o versículo 20. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu a beber os filhos de Israel. Versículo 24. Então ele lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Isso aqui é a desculpa de Arão. E eu os lancei no fogo, e saiu este bezerro. E o versículo 35, ainda do capítulo 32. Feriu, pois, o Senhor o povo, porque fizera o bezerro que Arão fabricara. Agora vamos a alguns pontos aqui para entendermos esse paradoxo entre o bezerro de ouro de Arão e o tabernáculo de Moisés. Eu creio que esse é um ponto crucial, porque aqui define as nossas escolhas, aqui define a nossa espiritualidade, aqui define o caminho da nossa fé. Esse bezerro, ele era fruto da vontade e da oferta daquele povo, fruto da vontade e da oferta, da consagração. Veja o versículo 1 do capítulo 32. Levanta-te, o povo dizendo para Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós.
Versículo 2: Arão disse: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 24: deram-mo e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Está vendo que esse bezerro é como Laodiceia. A palavra Laodiceia, ela fala de democracia, desejo do povo, direito do povo. A igreja não é uma democracia. A igreja não é governada pelo sentimento do povo, e nem pela necessidade do povo. A igreja é governada pela mente de Deus, pela vontade de Deus, e pelos instrumentos que Ele constitui, e por meio desses instrumentos Ele se manifesta. A igreja tem um cabeça que é Cristo. Aqui está uma liderança descomprometida com o sentimento de Deus, com a vontade de Deus. E esse tipo de liderança é que produz este aviltamento. Irmãos, eu sei que vocês devem estar coçando a língua aí para me perguntar sobre aquele movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, porque é o que mais as pessoas têm me perguntado ultimamente. Eu não vou nem dizer para vocês quantos WhatsApp eu recebi. Irmãos, é o meu sonho que o que esteja acontecendo ali seja genuíno. É o meu sonho. Segundo ponto, é o meu desejo profundo, e oro para que esse movimento se espalhe por todos os Estados Unidos e atinja a América Central, a América do Sul e o mundo todo. E mais ainda, irmãos, é o meu sonho, e esse é o ponto mais delicado, e é o ponto que eu mais preciso orar, é que o homem não coloque as mãos ali e venha encaixotar esse avivamento, e começar a exportar como se fosse produto de uma religião, como tem sido muitos movimentos. Este é o meu sonho, é o que eu desejo, irmãos, é que isso se espalhe pelo mundo todo, porque ao que me parece, e as pessoas que eu tenho conversado, começou de uma maneira muito simples, muito pura, muito espontânea, e amém. Mas também eu posso dizer, irmãos, que o Senhor está com as suas portas celestiais abertas, para poder fazer algo também aqui entre nós, que nós não precisamos de nada que esteja acontecendo ali, o Senhor, Ele está trabalhando aqui também. E nós temos o privilégio, some-se tudo que nós temos ouvido até agora, uma palavra genuína e verdadeira, uma exortação verdadeira, séria, mostrando a seriedade, mostrando as profundezas dos labirintos profundos e escuros do nosso coração, onde Deus está trabalhando. E eu creio, irmãos, e ouvindo hoje pela manhã, o sentimento que eu tinha ali, é o quanto nós precisamos confessar os nossos pecados. Ouvindo a primeira palavra ministrada pelo Espírito Santo na vida do nosso irmão, esse é o sentimento, e que você aproveite esse dia, aproveite esse tempo que ainda você está aqui, confesse os seus pecados, rasgue o seu coração diante de Deus, e peça um avivamento para a sua vida, que comece com você. Liberte-se da síndrome do paralítico do tanque de Betesda, comece com você. Então vamos mais, agora vamos olhar a tenda de Moisés. Veja o versículo 7, 9, 10 e 11. Então nós vimos aqui, esse bezerro de ouro é fruto do anelo do povo, desejo do povo, da negligência de uma liderança que não tinha comprometimento celestial, e sim na satisfação do povo. Arão se importava com o povo feliz, Arão queria ver o povo entretido, o povo ocupado. Arão estava muito mais interessado em que o povo estivesse envolvido naquele momento, porque Moisés não havia voltado, e aquele vazio foi preenchido por um bezerro. Irmãos, nós não precisamos de homens, nós não precisamos que homens ocupem o lugar de Cristo na igreja, nós precisamos ter uma visão clara da centralidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Este é o fundamento do nosso culto. E lembre-se de ontem, o princípio do culto não é o tempo que nós estamos reunidos, mas é a minha vida, como está em Romanos 12, para que nós possamos experimentar uma mente renovada. Nosso corpo tem que ser um culto a Deus, para que não entremos na forma, no molde, no padrão do mundo. Minha vida tem que ser um culto a Deus, consagrado a Deus. Então veja o versículo 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. No texto hebraico você vai encontrar essa palavra congregação, no sentido de comunhão,
e no sentido de revelação. E todo aquele que desejava buscar o Senhor, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Todos podiam participar. Versículo 9. Uma vez que Moisés entrava na tenda da congregação, descia a coluna de fumaça, de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à sua porta, a porta da sua tenda, e adorava o Senhor. Que momento, irmãos! Imagine, no momento que Moisés não fazia mais isso, o que é que eles fizeram? Um bezerro. Eles trocaram esse ambiente de glória por um bezerro. Isso aqui o Espírito Santo está nos dando para nos mostrar o que aconteceu no capítulo 32. Então esse momento de glória que eles viviam, durante aquele tempo que Moisés subiu no Sinai, o que ocorreu? Eles preferiram fabricar uma religião com as suas próprias mãos, uma Laodiceia. Aí diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face. Está vendo aqui, irmãos? O bezerro representava uma religião morta. Esse bezerro representava uma religião vazia, que induziu o povo a um aviltamento. Escute isso. Agora, o que era essa tenda? Essa tenda de Moisés representava a vida espiritual elevada, representava o caminho da intimidade com Deus. Irmãos, começando ali, da primeira pessoa até a última, eu digo para vocês, o que nós precisamos desenvolver é a disciplina da intimidade com Deus. Não viva a vida cristã na sombra de outros. Amém pelos anciãos das nossas assembleias. Amém pelos irmãos que são dádivas de Deus para nós. Amém. Amém pelos irmãos maduros. Amém. Mas você não pode viver na sombra deles. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. E não fique se escondendo atrás de nada. Não fique aí se escondendo atrás da falta de tempo, que o inimigo está te enganando com isso. Tempo é sinônimo de prioridade. Tempo é sinônimo de preferência. Aquilo que define a prioridade do seu coração, aquilo que tem a preferência dos seus afetos, é o que define tempo na sua vida. Você pode ser uma pessoa extremamente ocupada com as suas responsabilidades de trabalho, mas não é isso que tem que definir sua espiritualidade. O seu tempo não pode ser definido pela sua ocupação, o seu tempo precisa ser definido pelas suas prioridades e preferências. Você pode ser a pessoa mais ocupada que existe, mas não use isso como desculpa. Tempo é sinônimo de preferência, de prioridade. E você vê aqui, é isso que gera intimidade com Deus. Eu não sei se você conhece aquele tipo de pessoas que ele é como o sanguessuga, dá, só fica pedindo, ora por mim, faz isso por mim, me ajuda, sabe esse tipo de pessoa? Irmãos, é claro, nós temos que ser suporte para os irmãos, não é suportar os irmãos, ser suporte. Nós temos que ajudar os irmãos, encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos, orar pelos irmãos, claro, mas não é nosso dever criar pessoas espiritualmente dependentes, não é nosso papel gerar na igreja mendigos espirituais. Não é certo isso. Eu quero te falar que existe um caminho aberto para o trono da graça. Só você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Vou te ajudar mais. Jeremias capítulo 17, versículo 12. Olha o que esse texto diz. Eu peço para você, no nome de Jesus, considere hoje ler esse texto e meditar sobre ele, e orar sobre ele, refletir sobre ele. Esse texto diz assim: trono de glória, exaltado acima nos céus, é o lugar do vosso santuário. A doutrina deste versículo se encontra no livro de Hebreus. Você pode moldurar esse versículo com Efésios 2,6, onde diz que Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Irmãos, essa é a maior descoberta do universo. Essa é a maior verdade que você pode ouvir. É que não existe nenhuma barreira, não existe obstáculos mais. Paulo, quando ele escreve o capítulo 3 da Epístola aos Efésios, o tema deste capítulo 3 é as insondáveis riquezas de Cristo. E ele vai dizer que nós temos livre acesso nele. Como que nós podemos trocar, irmãos, este assunto por qualquer outro? Como nós podemos ficar na periferia da nossa caminhada, da nossa fé, da nossa jornada, da nossa espiritualidade? Moça, rapaz, eu quero falar com você diretamente. Como que você pode se sentir a pior lá na faculdade? Porque as outras moças, elas são mais elogiadas do que você. Você vê elas em evidência. Rapaz, por que você se sente o pior na sua sala? Porque o seu professor fica questionando a sua fé. Deixa ele questionar, deixa ele falar o que quiser, deixa ele acreditar que o homem é fruto de uma evolução de uma ameba. Deixa ele ser medíocre, porque você não crê nisso. Você crê que você foi criado à imagem de um Deus santo, verdadeiro, eterno, soberano, glorioso. Quem que tem baixa estima aqui? É quem diz que o homem veio de uma ameba, ou é aquele que crê que nós fomos criados à imagem de Deus? E você lê a Bíblia, quando você chega em Efésios, em 2 Coríntios capítulo 4, você vai ver que a imagem de Deus é Cristo. Quando você chega em Hebreus, o texto que o nosso irmão Ederson tratou com tanta clareza, com tanto amor para nós, que ele é a expressão exata de Deus. Quem é que está aqui tendo um problema de estima? É o ateu? É ele, aquele professor ateu que os jovens admiram a sabedoria dele? Aquele ser humano que amanhece o dia, olha para o céu lindo, respira e não tem a quem agradecer? É esse cara que é feliz? É esse cara que é feliz? Será que ele não crê em Deus mesmo? Coloca ele numa sala fechada com pitbull. Irmãos, eu digo para você, o ateísmo é só uma filosofia de vida. Quando você estuda a história dos grandes ateus, não esqueça de ver o final da vida deles. Agora, eu falo para você, estude a história dos apóstolos. Sim, eles tiveram mortes horrendas, horríveis, mas eles morreram felizes. Eles morreram combatendo o bom combate. Eles morreram por uma fé. Eles morreram por uma verdade. Eles morreram por uma pessoa. Eles morreram porque eles se recusaram a negar esta pessoa até o fim. E nenhum ateu morreu pela sua causa. Quando não morreram envenenados, morreram drogados, morreram loucos, morreram desesperados, morreram deprimidos, morreram frustrados, morreram abandonados, morreram sozinhos e estão queimando no inferno. Mas olhe a história desses homens, olhe a história desses homens que morreram pelo Evangelho. O historiador que conta a história de Paulo, ele diz que Paulo, quando caminhava para ser martirizado, ele caminhava ao lado de 2 soldados, que iam de cabeça baixa com lágrima nos olhos, porque todos haviam se convertido. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele faz uma nota muito linda, ele diz assim: todos os da casa de César te saúdam. César colocou Paulo numa prisão, mas ele não guardou a casa dele, porque o Evangelho entrou lá e salvou todos da casa de César. Quem são os verdadeiros heróis? Estes. Irmãos, jovens, não se sinta o pior no meio dessa geração corrompida, perdida. Você tem uma luz, você tem uma verdade, você tem uma pessoa te habitando, que é um grande tesouro, que não se pode comparar com nenhum prazer momentâneo deste mundo. Eles podem buscar felicidade, mas só você tem alegria, porque a sua alegria não é um estado de espírito, a sua alegria é uma pessoa. Então escute isso, não se deixe levar, não se deixe enganar.
A depressão, o transtorno de ansiedade está varrendo as nossas faculdades, mas você tem um motivo para andar de cabeça erguida. Sabe por quê? A redenção do nosso corpo estará acontecendo a qualquer momento. Nós não temos uma mera esperança, nós temos uma viva esperança. A nossa esperança não é a última que morre, a nossa esperança ressuscitou, está no trono e voltará para nós. Então aqui você vai ver esse paradoxo. O bezerro de ouro, o que esse bezerro trouxe? Qual foi a sua consequência sobre o povo? A ira de Deus. O que esse culto profano trouxe? A tristeza de Deus. Mas o tabernáculo de Moisés manifestava a face de Deus. É o que nós queremos, irmãos. Que o Senhor limpe, que o Senhor possa varrer, que o Senhor venha com a sua espada e possa tirar tudo que é profano do nosso meio, todas as motivações erradas que residem entre nós ou no meio de nós, tudo aquilo que não glorifica, que o Senhor possa passar em revista no meio do seu povo, tirar de nós tudo aquilo que não glorifica, e que nós possamos desfrutar a face da presença de Deus. Esses momentos que nós temos tido aqui de adoração, que os irmãos com tanta reverência, com tanto temor têm nos conduzido, que você possa sentir a face de Deus na sua face, que você possa sentir o abraço amoroso de Deus sobre a sua vida. Que momento precioso nós estamos tendo, irmãos. É isso que eu quero que você saiba. Esses são os paradoxos. Vamos para um terceiro paradoxo. Diante desse bezerro de ouro, havia uma adoração religiosa, caracterizada por uma euforia carnal. Uma euforia carnal. Mas você vê a solenidade, a reverência quando Moisés entrava no tabernáculo. Diz que quando ele entrava no tabernáculo, não somente ele, mas todo o povo prostrava e adorava. Eles não precisavam de artimanhas, subterfúgios, apetrechos. Era espontâneo. Todo o povo prostrava e adorava. Ah, irmãos, é isso que nós precisamos. É de espontaneidade na adoração, na nossa consagração. Nós precisamos aproveitar melhor o tempo com os nossos irmãos, seja aqui, seja na congregação onde está, onde você reúne. Congregação, irmãos, não é pequena e nem é grande. A gente geralmente fala assim, a congregação de vocês não é grande? Não, é pequena, tem só 5 irmãos. Não, congregação não é medida pela quantidade de pessoas, irmãos. Nossa congregação é medida pela presença do Senhor. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. É a sua presença que dignifica a reunião. Então, como que uma reunião é medida se ela é grande ou se ela é pequena? Não se mede. Às vezes você tem uma reunião com 500, com 1000 irmãos, e é uma reunião tão medíocre, porque falta a presença do Senhor. E esse é um ponto muito importante. Vamos para um outro paradoxo, porque o nosso horário aqui está correndo. O bezerro de ouro era fruto de uma liderança que buscava a satisfação do povo. Agora, olhe bem para o tabernáculo de Moisés. Não era fruto da liderança humana, era fruto da liderança divina, na vida de um homem que buscava a satisfação do próprio Deus. Essa era a grande diferença do tabernáculo de Moisés e do bezerro de Arão. Arão buscava nesse bezerro satisfazer o povo. Moisés no tabernáculo buscava a satisfação de Deus. É isso que nós temos que buscar. Se nós queremos avivamento na nossa geração, na nossa vida, nas nossas comunidades, nós precisamos nos ocupar e nos preocupar com a satisfação de Deus entre nós. Vamos mais ainda. O bezerro de ouro mostra uma religião sem Deus. O tabernáculo de Moisés mostra a vida cristã na presença de Deus. A vida cristã na presença de Deus, vida de intimidade, vida face a face. Você se lembra, irmãos? Moisés não entrou em Canaã. Alguns podem ver nisso algum ponto negativo. Como foi possível? Ele trabalhou tanto, serviu tanto, sofreu tanto e no final não entrou em Canaã.
Para Moisés não importava Canaã, porque aqui se descobre que a obsessão de Moisés não era Canaã, era a presença de Deus, era a face de Deus. Deus disse para ele: eu vou te dar Canaã, os inimigos serão destruídos, só que eu não irei com vocês. Em outras palavras, é como se ele dissesse: eu prefiro morrer nesse deserto do que perder a tua presença. A presença de Deus para Moisés era maior do que Canaã. Ele não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. Eu quero falar com os jovens, moça, rapaz, que está sendo assediado dia e noite, como nós vimos ontem, Sansão sendo assediado por Dalila, e você está sendo assediado. Irmãos, eu sei que possivelmente muitos pais não fazem ideia do que está acontecendo na escola dos seus filhos. Eu não estou falando aqui com jovens, estou falando aqui agora pais que têm crianças de 7, 8, 9 anos. Eu tenho sido procurado por alguns pais, e há poucos dias 2 pais me procuraram para relatar situações dos seus filhos na escola. Eu digo para os irmãos, eu demorei a acreditar no que eu estava ouvindo. O primeiro pai disse assim: Luiz, eu fui chamado na escola do meu filho porque houve uma situação extremamente delicada, e quando eu entrei na sala tinha mais ou menos uns 20 pais, e algumas mães chorando, e a diretora disse assim: as nossas crianças aqui na faixa dos 7, 8, 9, 10, 11 anos, criaram uma PEC, chamada de PEC. Como que é isso? Uma menininha, ela tira várias fotos dela, e ela chega para os coleguinhas e fala: olha, eu tenho PEC de 5, tenho de 10 e tenho de 50. E os menininhos vão pagando aquilo, e à medida que paga, vai tendo aquelas fotos, vai mandando ali via WhatsApp. Eu só pude acreditar nisso porque foram 2 pais em situações diferentes que me procuraram para relatar isso. E aquele pai, ele disse: o meu filho está envolvido nisso? Sim. Então ele chamou o filho dele, conversou com o filho dele, o filho disse assim: pai, eu errei. Foi lá, pegou o celular, mostrou para o pai. O pai disse assim: e se fosse a sua irmã? O pai tratou com o seu filho, ele disse: Luiz, é isso aí. É isso que está acontecendo nas escolas. Hoje essa popularidade dessas redes de pornografia, onde as mulheres se vendem, e possivelmente muitos cristãos estão acessando isso. Nosso irmão aqui hoje de manhã, com uma voz de Deus afiada, tratou deste assunto. Irmãos, meu irmão, se você está envolvido nisso, saia agora. Não saia daquela porta sem primeiro levar isso aos pés do Senhor aqui nesse lugar. Isso é sério, meus irmãos. Isso é sério. A internet é um mundo extremamente perigoso. Até 20 anos atrás, nós só falávamos do mundo virtual e do mundo espiritual, do mundo natural e do mundo espiritual. Hoje temos que falar do mundo virtual. E nesse mundo, nós estamos vendo Satanás destruir vidas, casamentos, famílias, os nossos filhos, os nossos jovens. Eu falo aqui com vocês, pais, e falo com vocês, jovens. Peço ao Senhor para fazer uma revista na sua vida aí agora. Peço ao Senhor para tratar com você face a face. Você está perdendo a intimidade com Deus, você está destruindo esse tabernáculo de comunhão com Deus. Você está perdendo a presença de Deus, você está perdendo os caminhos de Deus, você está perdendo a glória de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Não permita. Irmãos, deixe-me abrir um pequeno parêntese aqui, quero lhes mostrar algo, por favor. Abram comigo suas Bíblias, aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, por favor. Está assim, no versículo 10:
Juízes capítulo 2, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Foi reunida aos seus pais toda aquela geração. Agora, olha essa frase, irmãos. Veja se não é de estremecer o nosso coração. Após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que ele fazia a favor de Israel. E agora esse versículo 11. Assim os filhos de Israel fizeram mal à vista de Jeová. Está vendo aqui, irmãos? O livro de Juízes conta uma das mais tristes histórias do povo de Deus. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu quero que você volte algumas páginas aí. Vem comigo no capítulo 23 do livro de Josué. A partir do versículo 11, ele diz assim: cuidai diligentemente, preste bastante atenção, e eu te peço também que tome esse texto de Juízes, capítulo 2, aqui, que nós acabamos de ler, versículos 10 e 11, coloque ao lado aí esse texto de Josué 23, versículos 11 a 16, que diz assim: cuidai diligentemente de amar o Senhor vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes e vos unirdes ao restante dessas nações que ficaram entre vós, e contrairdes com elas matrimônios, e entrardes a elas, e elas a vós, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, porém elas virão a ser para vós uma armadilha, e um laço, e um açoite às vossas ilhargas, e espinho nos vossos olhos, até perecerdes nessa boa terra que o Senhor Deus vos deu. Eis que hoje eu vou indo pelo caminho de toda a terra, isso Josué dizendo, sabei em vossos corações, em vossas almas, que não tem falhado nenhuma de todas as boas coisas que Jeová, nosso Deus, falou a vosso respeito. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Assim como sobrevieram todas as coisas boas de que vos falou Jeová vosso Deus, assim trará ele sobre vós todas as más coisas, até ter vos exterminado dessa boa terra que o vosso Deus vos deu. Quando transgredirdes a aliança que Jeová vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, contra vós se acenderá a ira de Jeová, e depressa perecereis da boa terra que ele vos deu. Irmãos, não são meras recomendações. Você tem que ler aquele versículo 10, vendo isso aqui. Que advertência, irmãos. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor nem as suas obras. Eu digo para vocês e falo com muita tristeza, nós estamos vivendo a geração espiritualmente mais analfabeta que já surgiu na história. Isso é triste. Não digo isso com alegria, mas o Senhor está, irmãos, abrindo os nossos olhos. E eu preciso dizer algo para vocês e gostaria que isso ficasse cravado no seu coração. Existe uma promessa na palavra de Deus, e por muito tempo essa promessa ela ficou como que obscura, ou às vezes superficial, porque eu creio sim, eu creio que o Senhor ele já está intervindo no meio do seu povo, eu creio. Pode parecer utopia para muitos, mas eu creio que o Senhor está fazendo algo. Para mim, esse sentimento que preside sobre este lugar é uma prova real disso. O Senhor está fazendo algo sim entre nós. Há apostasia sim, há muitos desvios sim, há muito desânimo sim, mas há muito fervor também, há muita fome de Deus também, há muita sede de adoração também, há muita fome de oração também. Porque o Senhor está reagindo, o Senhor não vai abandonar a sua casa, o Senhor não vai desistir da sua igreja, e esse tempo será caracterizado por essas coisas ruins no meio do povo de Deus, sim, mas também será caracterizado por um grande, extraordinário e poderoso mover de Deus. Tempo de revelação, tempo em que o Espírito Santo vai trazer muita luz na palavra de Deus, e esse analfabetismo espiritual, ele será banido daqueles que amam o Senhor verdadeiramente.
esta geração que está se consagrando ao Senhor nesta hora, esta geração que está respondendo a esta reivindicação de Deus neste exato momento. Então, deixe-me colocar um texto muito importante. Abra comigo sua Bíblia, no capítulo 12 do livro de Daniel. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. O livro de Daniel é um livro escatológico, mas eu preciso dizer algo para vocês. Este livro, ele é um livro que foi escrito com um propósito específico para nós, no tempo do fim. Quero chamar a sua atenção para isso. Esse livro, ele é composto de história e profecia. Escute isso, história e profecia. A primeira coisa que eu quero encorajar vocês nesse livro: se detenham nas histórias. Se detenham nas histórias. Se detenha nesses personagens piedosos desse livro, porque é um modelo para nós, é uma exortação para nós. Veja aqui essas histórias, é um encorajamento para nós. Vocês não vão ficar bravos comigo não, então vamos aqui fazer um passeio nesse livro rápido. Capítulo 2, veja o quanto esse livro enfatiza o tempo do fim. Capítulo 2, olha o versículo 28, diz assim, capítulo 2, versículo 28, depois a gente vai ler o texto lá no 12, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Está assim: mas há no céu um Deus que revela seus mistérios, seus segredos, sua sabedoria, sua mente. É tudo que está aqui nessa frase, revela segredos. E ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor que o que há de acontecer nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, por favor, vamos para o capítulo 8 e o versículo 17. Olhe o versículo 17. Veio, pois, perto do lugar em que eu estava. Quando ele veio, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Porém ele me disse: entende, tenha sabedoria, tenha revelação, tenha discernimento, filho do homem, pois a visão pertence ao tempo do fim. Veja o versículo 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos dias da indignação, porque pertence ao tempo determinado do fim. Capítulo 10, veja o versículo 14. Agora, sou vindo para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Capítulo 11, versículo 27.